Oi gente, tudo bom? Eu sou Luísa Normei e este vai ser um vídeo em que eu vou ensinar como evitar a mancha seca na aquarela. Eu já fiz um vídeo sobre a mancha molhada ou mancha couve-flor. Eu vou deixar o card aqui, link aqui embaixo, que é aquela mancha onde a gente usa um excesso de água e tinta e aí fica aquela mancha que tem uma borda assim mais escura. Eu não digo que ela seja uma mancha ruim, mas às vezes a gente quer evitar e por isso eu ensinei como não fazer. E agora esse vídeo é como não fazer a mancha seca. Qual que é a mancha seca? Vocês já vão ver, porque eu trouxe esse exercício em que são duas imagens meio iguais. E eu vou pintar elas das mesmas cores e tal, só que do lado esquerdo eu vou fazer que fique essas manchas secas e do lado direito eu vou dizer como a gente pode evitar. Então vamos começar. Os materiais estão tudo linkado aqui embaixo também na descrição. Eu vou usar primeiro esse pincel número 6, depois eu vou falar sobre pincel também, que isso interfere. E esse aqui é um papel XL 300 gramas, só que eu tô usando o outro lado porque eu já usei para outra pintura antes. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou pegar aqui uma tinta de bisnaga. Então vamos lá, a mancha seca é aquela mancha que a gente coloca tinta, não tem tinta suficiente para preencher a forma, que é o contrário da mancha molhada, que a gente acaba colocando demais. Então, por exemplo, aqui eu peguei essa minha tinta de bisnaga, eu vou colocar um pouco de água nela para diluir e vou pintar. Eu vou tentar, vou tentar errar, fazer do jeito errado, que é pra mostrar aqui. Então, ai, que difícil, peraí. Eu tô tentando, gente, eu tô tentando. Mas tá, é assim, é o seguinte, a gente pega muita pouca tinta e tenta passar, ó, tá vendo que o pincel, ele tá se arrastando? Ele tá bem seco. Normalmente isso acontece quando a gente é iniciante, porque a gente quer economizar tinta. E aí pega só um pouquinho, ou então a gente pega só um pouquinho na... Ó, aqui eu tenho de pastilha também, então, pega só um pouquinho e fica pintando assim. E aí o que acontece? Aí não repõe mais tinta direito, ou então não coloca água suficiente, porque eu quero que fique mais concentrado, ou sei lá o que. Ó, daí eu fico arrastando. Ai, me dá uma agonia fazer isso aqui, mas é isso que acontece. Então, normalmente a gente sabe que isso está acontecendo, ó, vamos ignorar que tem esse pedaço de tinta aqui. Fica assim, ó, no godê. Fica tipo, a gente fica arrastando a tinta, ó, tá vendo que dá pra ver o fundo do godê? Quando tu começa a ver o fundo do godê, que aí tá o problema. Menos se eu tô preenchendo uma forma que é pequena. Então, se é uma forma que é bem pequenininha, eu preciso de pouca tinta. Inclusive, é bom assistir o outro vídeo para não fazer o contrário. Então, é sempre um equilíbrio entre essas duas técnicas. Tem que saber quanto de tinta e água é suficiente para cada área que a gente quer preencher. Aí, o que acontece? A gente fica tentando preencher, aí passa... o pincel por cima, de onde já pintou, aí isso cria mais mancha ainda. Então, esse é o jeito errado. Ai, vai ser difícil fazer. Então, ele ficou todo manchado, tá? Mas agora como é que a gente faz do jeito certo? Então, a primeira coisa é a gente ter noção de quanto que a gente vai precisar de tinta para essa forma. Quando a gente é iniciante, realmente fica difícil saber, mas quanto que precisa. Então a gente vai errar várias vezes, mas tenha consciência de que se tá ficando essa mancha seca é porque você tá usando pouca tinta para essa área. Então, digamos, eu vou pegar aqui mais água. Eu devia estar pegando dessa aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é dar uma boa molhada assim, aqui na tinta que tem no godê. Aí eu vou pegar mais. E é muito importante a consistência não ser... Digamos que eu quero a cor mais concentrada, né? Então eu não posso colocar muita água. Mas também eu não posso colocar pouca água, porque senão vai ficar, tipo, pastosa também a tinta e ela vai ficar se arrastando no papel. Então tem que ser um jeito que você vai colocando água.
Você consegue ver que a cor tá concentrada, mas ao mesmo tempo, quando você passa o pincel, é suave, é líquido. Mas é um líquido com consistência. Seria tipo um... Bom, não sei, agora eu ia fazer uma comparação. Então, ó, aqui eu tenho um líquido com consistência. E aí eu posso pintar aqui. Na hora que eu tô pintando, eu já consigo descobrir mais ou menos se eu vou precisar de mais tinta ou não. Então, ó, tá vendo que eu tenho poças de tinta. Eu não tô arrastando. Aqui ainda tem bastante tinta também. Se eu sinto que tá faltando, agora eu sinto que tá muito aguado. Então eu peguei um pouco mais de tinta aqui e misturei com essa outra parte que eu tinha com água. Ó, eu sempre pego mais. Eu não chego a pintar tudo até o final. Eu vou por partes. Eu venho até aqui, eu tô sentindo que meu pincel tá começando a ficar meio seco. Antes de começar a ficar seco, eu já pego mais. E agora aqui no final, tomar cuidado porque eu não preciso mais de tanta tinta, então não pegar tanto assim. E pronto. Claro que vai ficar umas manchas, mas são manchas da aquarela, às vezes é mancha da própria tinta. Isso é uma coisa importante de se falar porque, por exemplo, essa bisnaga que eu comprei, ela é nova. Essa cor especificamente, ela deixa mais mancha. É bem esquisito, assim. Eu, inclusive, nem gostei muito da consistência dela. Ela deixa mancha, mas também tem outro tipo de mancha, que é a mancha granulada. Que aí são cores azuis. Por exemplo, esse aqui, o Ultramar também. Tem um que é o Cerulean Blue. Os azuis costumam deixar, tipo, um granulado. Isso não quer dizer que é um defeito da tinta. É só uma característica. Essa aqui, já por outro lado, ela deixa uma consistência esquisita, que eu não gosto. Então, por exemplo, eu não compraria essa tinta de novo. Mas dá pra ver a diferença aqui, né? Que aqui é um tipo de mancha mais da aquarela mesmo, e aqui é uma mancha de aquarela seca, que foi arrastada. Bom, então esse aqui é o básico, mas tem outros truques, por exemplo, coisas que é bom você saber. Quando a gente faz mistura de cor, por exemplo, aqui eu peguei uma cor só. Quando é uma cor pura, é muito mais fácil você ter a consistência certa, ir dosando, se fica faltando, você coloca mais. Mas e quando a gente faz mistura? Quando a gente faz mistura, fica muito mais difícil. Deixa eu pegar aqui. Então tá, eu vou continuar aqui no verde e eu vou fazer uma mistura. Então, pra fazer mistura, digamos que aqui eu vou pegar com a pastilha mesmo, né, que é a aquarela mais seca. Vou pegar uma cor, tá? Vou colocar ela aqui. Aí eu penso, eu vou fazer esse marrom com verde, porque eu quero uma cor meio esverdeada, assim, só que escura e tal. Aí eu faço a minha mistura aqui. Aí de novo eu tô fazendo já do jeito que era pra fazer certo. Então, ó, digamos, eu vou pegar aqui esse papel só pra fazer teste de cor. Eu vejo aqui e penso... é a cor que eu quero? Não, eu queria que fosse um pouco mais, sei lá, avermelhado. Vou colocar esse vermelho aqui. É a cor que eu quero? Não, agora eu quero que tenha mais verde, sei lá. E aí, assim, eu vou misturando cores e vou testando cores. Eu digo, não, acho que é isso mesmo. Não, mas um pouquinho mais dessa. Ó, e tá vendo que eu não tô pegando mais água, eu só tô acrescentando... tinta e fazendo testes. E aí eu vou lá e falo, cheguei na cor que eu queria. Sei lá, esse verde aqui. Aí o que a gente faz? Que não é pra fazer. Do jeito que tá aqui a tinta, acabei de chegar nessa cor, eu não acrescentei mais água, eu não tentei fazer mais tinta. Eu fiz 1 milhão de mistura, fiz um monte de teste, é isso que eu tenho. Tá vendo que já dá pra ver que tem pouca tinta aqui? E eu pretendo preencher isso aqui. Então, obviamente, não vai dar certo. Mas a gente tem esse costume de fazer muita mistura, depois até esquece o que misturou e as quantidades e acaba deixando pouco e vai tentar preencher a forma. Então eu vou lá pegar... tá, comecei bem. Eu tenho tinta por enquanto. Mas ó, já acabou.
Aí eu vou ficar tentando arrastar ela. E aí? E aí agora o que eu faço? Eu tenho que lembrar agora o que eu fiz, né? Vocês viram que eu fiz um monte de maluquice, mas eu vou lembrar. Então agora, vamos tentar pegar mais tinta de novo. Então foi esse marrom, esse verde, aí esse verde. Aí de novo, eu ainda acho que isso aqui é pouca tinta pro que eu vou preencher aqui. Mas, e aí o que acontece? Depois eu faço a mistura de novo e a gente tem o costume de fazer a mistura também pegando só um pouquinho. Ah, eu pego um pouquinho desse e pego... Quem pinta com a ponta do pincel, na hora de misturar cores, tenta não fazer mais isso, porque eu tenho muitos alunos que eles têm o costume de pegar assim, na pontinha assim, e fazer umas misturinhas assim. E aí isso não funciona, a não ser que você esteja fazendo pinturas em miniatura. Mas se você quer preencher áreas médias e grandes, tem que começar a usar o pincel inteiro. Mergulhar ele assim na água, mergulhar na tinta, dar umas voltas assim, tem que encharcar o pincel de coisas, de tinta. Dependendo, claro, do tamanho que você quer fazer a figura. Eu tô tentando aqui pegar o mais seco que eu posso pra realmente dar pra ver a diferença entre uma e outra. Tá, ficou bem bonito, né? Aí agora vamos fazer do jeito certo. Tá, qual seria o jeito certo pra fazer isso aqui? Muita tinta. Eu vou pegar aqui bastante água e sempre pegar água. Deixa eu pegar aqui a água. Na hora de pegar mais tinta, então, eu peguei esse marrom aqui. Legal. Aí, não sei, peguei esse verde aqui. Legal. Agora, eu senti que parece que tá ficando meio seco. Ai, eu peguei o marrom errado. Já pega mais água. Ó, pega mais água. E aí eu peguei mais esse aqui, né? Ah, mas eu preciso fazer os testes, tudo bem. Não, tá muito verde. Então, ó, um pouco mais de marrom, um pouco mais desse marrom. Aí já acrescenta um pouco mais de água. Tá bom, mas eu quero um pouco mais forte. Tá. Então, ó, tenho mais marrom. Mesmo assim, eu acho que falta. Então, teria que fazer mais ainda. Pra essa forma aqui não vai dar. Então, de novo. Eu sei que é difícil, porque a gente fica, tá, mas o que que eu misturei aqui? O que que eu faço? Mas tem que fazer mais, tem que fazer mais. Pra poder preencher. Imagina se você quer preencher um fundo com essa cor. O difícil de fazer misturas muito loucas para áreas grandes é isso. Não quer dizer que você não tenha que fazer, tem que fazer, só que tem que ter essa consciência. Tá, acho que é isso aí. Vamos ver se eu fiz uma quantidade boa de tinta para essa área aqui. Ó, aqui na metade do caminho eu já sinto que talvez não dê, mas eu acho que sim, porque aqui tem uma poça. Isso é uma coisa que tu também aprende com o tempo, é pura prática. Já consegue saber na metade da figura se você tem tinta suficiente no godê para terminar ela. Mas tem sim. Ó, pronto. E ainda sobrou um pouco de tinta aqui. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são com as tintas que tem branco na composição. Que tintas são essas? As tintas pastéis. Deixa eu ver as que eu tenho aqui. Ó, então, essas tintas aqui, elas são todas tintas pastéis, que quer dizer o quê? Elas são cores que não são fortes. Por exemplo, esse amarelo aqui, eu sei que ele tá meio manchado, né? Mas esse amarelo não é a mesma coisa que esse amarelo aqui. Ele tem branco. Quando tu pinta, tu consegue ver que ele tem branco dentro dele. Esse aqui também, que é tipo um coral,
Ele não é um laranja, ele é tipo coral, é como se fosse um laranja com branco. Esse aqui é um lavanda, que também dá pra ver que ele tem branco. E esse aqui, o nome é temaki, mas ele é como se fosse uma cor meio creme, assim. E esse aqui é um rosinha, que também com certeza tem branco. E tu dá pra saber quando tem branco, porque na hora de pintar você percebe que é mais difícil, a tinta ela seca mais rápido e tem mais chances de acontecer essas manchas aqui, mancha seca, porque é uma tinta que ela não tem uma expansão tão boa. Mas assim, isso ou tu misturar com branco. Eu tenho uma bisnaga aqui, né, de tinta branca, que eu gosto de misturar com outras cores. E também é uma cor, assim, que é difícil de fazer ela se espalhar. Então, eu vou pegar uma dessas aqui, pode ser... Então, ó, vou pegar essa cor aqui, colocar ela no meu godê. E assim, é a mesma coisa, aqui ela é uma cor mais... Aqui fazendo do jeito errado. Ela é uma cor mais difícil de espalhar. E isso, ó, dá pra ver que eu tô arrastando o pincel, né? Ó, eu fico arrastando a tinta. Eu tenho que fazer muito esforço para ela continuar, para poder finalizar a forma. Isso quer dizer que já não é para fazer assim, que é para ir lá e tentar pegar mais tinta. Quando a gente tá no finalzinho, às vezes eu não me importo e falar, ah, dane-se, eu vou até o final porque eu não quero mais misturar tinta. Aí lida com as consequências de que vai ficar essa textura de mancha seca. Quando a gente aceita as coisas, nada tem um problema. Se você gosta dessas manchas, faz tudo assim. Como eu sempre digo, eu ensino como você conseguir o resultado que você está esperando. Se o resultado pode ser o que você quiser. Se é mancha seca, é mancha seca. Se é mancha não seca, é mancha não seca. Daí agora aqui, o de sempre. Vamos pegar bastante tinta. Colocar água, nunca deixar a tinta nem muito pastosa, nem muito líquida. Ah, então, qual que é a diferença? É que aqui, que vocês vão perceber, que essas cores pastéis, a gente tem que voltar mais vezes. Ai, tá desgrudando isso aqui. Tipo, precisa retocar mais vezes. Ou as outras tintas a gente consegue ir mais longe, sem precisar pegar mais tinta. Essa aqui não, quase a cada pincelada já tem que pegar mais, porque é uma tinta que seca muito mais rápido do que as que não tem branco. E agora a última dica é sobre fundo. Quando a gente quer pintar fundo, também é uma dificuldade, porque é muita tinta e além dessa quantidade de tinta que a gente tem que fazer suficiente para fazer o fundo inteiro, tem também a questão do pincel. Então, assim, quando o seu pincel é meio seco, que eu quero dizer, ele não puxa tanta tinta, fica mais difícil. Eu gosto de fazer, por exemplo, vamos ver então, por exemplo, aqui um pincel meio seco que eu tenho, que é esse aqui e esse aqui. Esses pincéis aqui, eles são mais secos que esse. Seco eu chamo, é um nome que eu inventei, sei lá. Mas o que eu quero dizer é que ele puxa menos água que esse aqui. Então fica muito mais difícil fazer. Sem contar o tamanho, ó. Então, digamos que eu quero preencher tudo isso e eu pego uns pincéis pequenininhos, vai ser mais difícil ainda. Mas vamos lá, porque esse aqui é a parte errada. Olha, até que esse pincel tá indo bem. Vamos para outro. Esse aqui é mais seco ainda. Então, o que acontece com o pincel seco? Eu pego, ó, um pouco de tinta e eu não consigo ir muito longe. Ó, eu pego, ele vem, sei lá, até aqui. Ó, tá vendo? Eu pego, ele vem, sei lá, até aqui. Sendo que se eu pegasse esse outro aqui, ele vem, ó, bem mais longe. Isso que eu quero dizer, sabe? Ele consegue manter a tinta por mais tempo. Aqui, como é pra fazer do jeito errado, eu tô... Ó, outra coisa, viu? Aquarela não dá pra ficar
pintando aqui, depois voltando, vai ficar tudo cheio de mancha. A aquarela tem um caminho a se seguir, tem que respeitar o caminho da aquarela. Tá, tava testando a cor até agora, então, primeira coisa. Muita tinta, ó, dá pra ver que tá quase transbordando de tinta. E é isso, sempre, ó, pegar mais tinta quando parece que tá acabando do pincel. Tu sente assim que o pincel ele começa a ficar seco, ele começa a escorregar menos. E aí esse é o momento em que você pega mais tinta. Aí eu sempre encharcar o pincel, ó. Eu pego, é como se fosse uma empanada, eu faço assim, ó, tchau, tchau. E aí, ó. Ó, tá começando a secar, já pega mais. Não espera que seque. Ah, outra coisa que eu não falei, eu acho, que é evitar também de fazer aquela pincelada assim, ó. Por exemplo, tô aqui, aí eu faço até o final e vou... Porque aqui, ó, a tinta ela vai se gastando. Então tenta fazer, tipo, pinceladas menores, ó. Eu vou pequeno aqui, vou preenchendo, ó, pequeno aqui. Eu não faço, assim, aquelas... até o final, porque a gente tem essa mania com outras técnicas, né? Tipo guache, acrílica, mas com aquarela tem que ir construindo aos pouquinhos, assim. Ó, sobrou tinta, mas é melhor sobrar do que faltar, porque aí não vai criar essas manchas secas que você vai ter que ficar arrastando. Meu maior problema com as manchas secas, na verdade, é a parte de pintar mesmo, assim. Eu acho muito desconfortável e muito chato ficar arrastando tinta, sentir que não tem suficiente pra preencher e você tem que ficar ali fazendo assim com o pincel e depois fica, tipo, tudo marcado. Então, eu acho super prazeroso quando o pincel tá cheio de tinta e você consegue espalhar, espalhar e a tinta vai, vai, aí você pega mais e vai e a coisa vai se formando. Então, é isso. Ó, e ficou assim. Eu tô meio arrependida de ter usado esse verde aqui, porque ele sempre fica essas manchas esquisitas. Então eu vou aproveitar pra ficar bem na foto e fazer esse truque, que às vezes a gente consegue consertar essas coisas fazendo uma segunda camada. Então eu vou, ó, o que que seria isso? Depois que tá totalmente seco, a gente pega a mesma cor, na consistência média, assim, nem muito aguado, nem muito grosso. E aí passa por cima. Claro, aqui eu já tirei, eu já tirei a fita, mas tudo bem, eu vou conseguir. Bom, é isso, espero que eu tenha ajudado a tirar essas dúvidas sobre como evitar esse tipo de situação na aquarela, da tinta arrastada, da mancha seca, e como fazer de um jeito mais assim, que vocês podem ver que aqui também tem manchas, mas porque a aquarela, ela é feita de manchas, ela é uma tinta que usa muita água, então é meio impossível não ter manchas, só que dá pra ver que é uma diferença entre as manchas daqui e as manchas daqui. Isso aqui são manchas próprias da aquarela, que tem a ver com água, às vezes com papel, com pincel, etc e tal. Já essa aqui é uma questão de que faltou tinta e ela foi arrastada. Mas então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!